Olá pessoal, hoje eu vim falar sobre a semana 1 de Geografia do PET Volume 5 do nono ano. O tema é os aspectos físicos, naturais e históricos geográficos da Eurásia, tá? Bom, ele fez uma breve explicação do que seria a Eurásia, então assim, ficou até de uma forma bem basiquinha, bem fácil de compreender. A Eurásia, no caso, seria a junção desses dois continentes, né, tanto o europeu como o asiático, porque, como ele diz aqui, pelo ponto de vista físico, é um bloco único, né, continental, então seria um bloco que não é dividido por um mar, né, no caso aqui, um oceano, como a gente pode ver, a América ela é dividida com os outros, a África tem a divisão, a Oceania, a Antártica, não existe essa diferença. A diferença que vai ocorrer aqui é na questão histórica e cultural, tá? Então a gente vai perceber que tanto lá na Europa tem essa característica mais ocidental, que a gente está mais acostumado com a língua baseada no latim, né? Que é o português, francês, espanhol. As pessoas são em maioria brancas, né? Em outro lado a gente vai perceber que na Ásia tem mais diferenças, né, de culturas. A gente vai ver o pessoal aqui do Oriente Médio que usam umas roupas mais diferentes, já tem mais a característica da questão árabe, né, da questão muçulmana, da religião muçulmana, que é o islamismo, né. Já pelo outro lado aqui do leste asiático a gente vai ver que tanto Japão, China, o pessoal tem traços, né, físicos mais diferentes, dos olhinhos puxados, e aqui vai ter mais a questão do hinduísmo, né, budismo também, como religião. Então a gente consegue perceber várias diferenças, né. E lembrar também que a Europa ela teve como parte percussora da colonização, enquanto esses países como a China, a Índia já eram habitados, já tinha comércio, né, bem diferente do que aconteceu aqui no Brasil, que foi uma exploração, né, nesses outros países. Até veio a ter colonização dos ingleses na Índia, mas é uma colonização que durou bem menos tempo do que foi a colonização brasileira. E outros países, por exemplo, como China, Japão, não ocorreu essa colonização. E aí ele vai falando os limites entre a Europa e a Ásia são o Mar Cáspio e o Mar Negro, além dos Montes Urais, extensa cadeia de montanhas antigas que entende de norte a sul da Eurásia. Então ele vai falar aqui também de países que são transcontinentais, né, que estão tanto em um continente como no outro. Então, um exemplo aqui, o maior inclusive, né, a Rússia, a Turquia e Chipre, né, se encaixam nisso. Depois ele vai continuar falar também da Turquia. A Turquia tem como essa característica que tem uma cidade que também é dividida nessas duas porções, que seria Istambul. E aí ele vem falar do Cáucaso, que é mesmo essa região que estaria bem na divisa. É uma região que sofre um pouco por causa dessa questão geopolítica, como a gente pode ver aqui, é uma região muito conflituosa. Vira e mexe a questão lá na Rússia é sobre a Chechênia, tá? Mas outros países também ocorre, Azerbaijão, Armênia, são países que, além de ter essa questão do ter o petróleo, eles também fazem uma ligação com a Rússia mais facilmente, né? Não tendo que dar a volta entre os Mar Cáspio e o Mar Negro. Então, assim, muitos países que estão aqui para baixo, que são países cheios de petróleo, já podem ir para a Rússia, né, para Moscou, com uma facilidade bem maior de se transportar passando por aqui do que dando voltas, tá? Então, assim, é uma região que após a dissolução, né, da União Soviética, esses países ainda não conseguiram se estabilizar politicamente, tá? Então, assim, eles vivem entrando em desavenças, né? E ainda tem essa questão da Rússia tentar mandar, vamos assim dizer, nessa parte dessa região do Cáucaso aqui. Mas é bem basiquinho, então assim, não tem nada de tão
tão absurdo, tá? Então a gente pode dar sequência aqui, mas só para entender o que seria a Eurásia mesmo, para caso se deparar com esse termo não assustar. Passando aqui para as atividades, atividade 1, anote as evidências geológicas e histórico-culturais que ao mesmo tempo unem e separam esses dois continentes. Então você pode voltar ali no texto, tá? Que vai estar tanto a evidência geológica como as histórias culturais, tá? A 2, a Europa e a Ásia constituem um grande bloco de terras emersas, portanto não estão separadas por oceanos ou mares. Quais são as fronteiras naturais entre esses dois continentes? Então, também, novamente, foi até falado ali no texto, vocês voltam e veem lá o que é. A atividade 3, faça uma pesquisa, se possível, da importância dos rios para as cidades da Eurásia. Então, vai lá e vê qual que é a importância desses rios. Aqui tem vários rios que são grandes, né? Então, assim, devido ao tamanho desse bloco continental, no caso, os rios vão ter diferentes importâncias para as suas devidas regiões, tá? Então, assim, na Europa não tem tanta abundância em água, mas já em outras regiões tem mais. Então, assim, vamos ver tudo o que está relacionado. Vocês podem fazer uma pesquisa para entender melhor. Atividade 4. Quais elementos encontrados na região do Cáucaso justificam sua importância estratégica política e econômica? Novamente, está ali no texto quais seriam esses elementos, tá? E atividade 5, observe o mapa com as principais religiões do mundo e responda. Quais são as principais regiões da Ásia? Então, assim, vocês podem até fazer uma dedução, tá? Primeiro de um, primeiro do outro. Ver como que tá indo aqui, tanto entre o Oriente Médio, Ásia e Pacífico. Na Europa aqui, a gente vê que também que por causa da Europa ter essa predominância do cristianismo, aonde ela foi colonizando outros países, né, a gente vê que tem a mesma tendência de seguido essa linha do cristianismo, tá? Aqui a tendência na África por ter então essa parcela bem próxima ao Oriente Médio, você vê que tem uma parcela do Islã um pouco mais alta do que nas outras. Um pouco mais alta não, né? Bem mais alta do que na América e no resto aqui da Europa, tá? E aí a gente termina. Quais são as principais religiões da Europa? Então, assim, é bem basiquinho, é só para entender mesmo o que se trata, entender o que é a Eurásia, é bem fácil, tá? Então a gente termina essa semana.